Piedade solicita que Paulina vá até Carlos Daniel para ajudá-lo a encontrar Carlinhos. Enquanto isso, Merino e Amador se preparam para visitar a Estância do Sol e tentam entender a incrível semelhança entre Paulina e Paola. Amador cogita a possibilidade de que as duas sejam irmãs gêmeas. Mesmo ciente de que será rejeitada por Carlos Daniel, Paulina aceita a missão dada por Piedade. Piedade confia que Carlos Daniel não será indiferente, pois acredita que ele reconhecerá o quanto Paulina já contribuiu. Paulina confessa seu amor por ele e promete trazer Carlinhos de volta. Em outro local, São Isabel e Moacir voltam do hospital sem encontrar Antônia. Isabel se angustia, enquanto Moacir suspeita que tudo possa ser apenas uma brincadeira cruel. Carlinhos conta que Antônia esteve com ele e que aparentava estar bem. Paulina segue com Pedro rumo à estância. Na fábrica, Rodrigo fica furioso ao saber por Stephanie que Piedade mandou Paulina justamente para onde está Carlos Daniel. Stephanie ressalta que a avó pediu que ninguém interferisse e exigiu que todos tratassem Paulina como Senhora Bracho. Will acredita que Carlos Daniel vai expulsar Paulina imediatamente. Stephanie torce para que Paola seja desmascarada e que a impostora acabe presa. Will comenta que, nesse caso, ambas deveriam ser presas, e Stephanie concorda. Carlinhos contou para Siri e Isabel que Antônia pediu que ele escrevesse uma carta dizendo que estava bem, cercado de carinho, e que o pai deveria entregar o dinheiro às pessoas que o acolheram. Como prova, Antônia cortou uma mecha de cabelo para enviar ao pai. Moacir acredita que Antônia acabará sendo presa. Isabel defende que ela precisa responder por seus atos. Quando Paulina chega ao hotel, Leda a confronta, mas Paulina diz que quem não tem motivos para estar ali é Leda, já que não representa nada para Carlos Daniel. Leda acredita estar ganhando espaço e avisa que Carlos Daniel está ocupado com os policiais. Enquanto isso, Merino e Amador questionam Carlos Daniel sobre a possibilidade de Paola ter uma irmã gêmea. Ele nega, dizendo que ela nunca comentou isso. Nesse instante, Paulina aparece, seguida por Leda. Em paralelo, Antônia planeja fugir com o dinheiro do resgate, sem intenção de dividir com Marina. Carlos Daniel se surpreende com a chegada de Paulina e pergunta quem a mandou. Ela responde que foi Piedade. Pensando tratar-se de Paola, ele a apresenta aos policiais. Quando os oficiais saem, Paulina confessa a Carlos Daniel e Leda que é a impostora, deixando o empresário em choque. Leda pergunta se ela voltou para continuar o engano, mas Paulina afirma que todos já sabem da verdade, exceto Carlos Daniel. Ela também ressalta que Leda é insignificante na situação. Leda insiste em dizer que faz parte da família, mas Paulina pede um momento a sós com Carlos Daniel no quarto. Apesar das tentativas de Leda para impedir, ele concorda e a acompanha, deixando Leda furiosa. Paulina explica que foi até ali para ajudá-lo a encontrar Carlinhos. Ele responde que os policiais adorariam vê-la atrás das grades. Paulina pergunta o que ele ganharia com isso, e ele diz que seria apenas justiça pelas mentiras que enfrentou. Ela questiona se ele se refere a ela ou a Paola, e ele afirma que as duas. Paulina se defende dizendo que ele está sendo injusto. Quando Carlos Daniel pergunta se ela encontrou Paola, Paulina revela que não, pois Paola fugiu do país. Em casa, Lisete desabafa com Piedade, dizendo sentir falta de Carlinhos. Piedade a consola, dizendo que em breve ele estará de volta. Em particular, Chico pergunta se há alguma novidade, mas Piedade nega. Paulina revela a Carlos Daniel que pretendia confrontar Paola e forçá-la a dizer toda a verdade, mas ela desapareceu antes que pudesse. Com isso, as pessoas passaram a confundi-las. Carlos Daniel quer saber se Paulina sabe onde está Carlinhos, e ela afirma que não, questionando se ele realmente acredita que ela ajudaria nas buscas se estivesse escondendo o menino. Ele decide não entregá-la por enquanto, e Paulina garante que com o tempo provará sua inocência. Carlos Daniel lamenta que tudo poderia ter sido evitado se ela tivesse contado a verdade desde o início. Paulina admite o erro, dizendo que teve medo de ser presa. Com o tempo, ela acabou se envolvendo com os problemas da família e garante que nunca fez mal a ninguém. Ela destaca que recusou ser esposa de Carlos Daniel, justamente por saber que isso seria errado. Ele reconhece que ela ajudou muito, mas pergunta como pretende ajudar agora e se pensa em fugir de novo. Paulina assegura que não.
Piedade confidencia a Chico que os sequestradores prometeram devolver Carlinhos ainda hoje e revela que Paulina foi à estância justamente para ajudar nessa missão. Isabel informa a Antônia que levará Grumete à delegacia, mas Antônia insiste que conseguirá o dinheiro com ou sem o garoto. Isabel a alerta sobre o risco de prisão, mas Antônia retruca, dizendo que Isabel também pode ser presa se envolver a polícia. Sem se intimidar, Isabel ouve enquanto Antônia afirma que o garoto revelará onde esteve, o que a levará inevitavelmente à prisão. Piedade comenta com Adelina que será difícil convencer Carlos Daniel a aceitar Paulina após o divórcio com Paola. Carlos Daniel conta a Leda que Paulina queria desmascarar Paola, mas ela já tinha fugido. Leda garante que as duas estavam combinadas. Carlos Daniel diz que todos na casa já sabem que Paulina é quem está ali e que sua única intenção é ajudar a encontrar Carlinhos. Leda insiste que Paulina está envolvida no sequestro e que pretende dividir o dinheiro com os cúmplices. Carlos Daniel diz que não há provas disso, mas Leda insiste que é típico de uma criminosa se aproveitar da situação para se manter na casa. Ela insiste que Paulina deve ir embora imediatamente. Adelina duvida que Carlos Daniel queira casar com uma impostora, mas Pedardo acredita que ele acabará apaixonado por Paulina e diz não aceitar outra mulher ao lado do neto. Paulina começa a considerar que talvez ela e Paola sejam realmente irmãs, já que sua mãe parecia querer lhe contar algo importante antes de morrer. Carlos Daniel pede que Paulina vá embora, deixando claro que não confia nela e dizendo que pode cuidar do filho sozinho. Paulina concorda e decide se entregar à polícia. Isabel e Moacir pedem que Grumete se arrume para irem à delegacia. O menino diz que gostaria de ficar com eles, mas Isabel explica que, quando recuperar a memória, tudo mudará. Comovido, Carlinhos abraça Isabel. Carlos Daniel tenta convencer Paulina a não se entregar, dizendo que está confuso e desconfiado de todos. Paulina se afasta enquanto ele se esforça para não impedi-la. Leda ironiza Paulina e diz que Carlos Daniel agora será só dela. Paulina retruca dizendo que talvez Verônica tenha mais chances com ele do que as duas. Moacir se entristece ao se despedir de Grumete. Isabel orienta Carlinhos a entrar sozinho na delegacia e dizer que é o menino desaparecido. Ao mesmo tempo, Paulina pede que Pedro a deixe na porta da delegacia. Isabel se despede de Carlinhos, que promete voltar para buscá-la. No momento em que Pedro estaciona, Isabel vê Carlinhos de longe. Paulina corre até ele e o abraça com emoção. Ele não a reconhece, e Paulina mostra o desenho que ele carrega, explicando que é ela na imagem. Ao ser questionado, o menino responde que está sozinho e indo à delegacia procurar os pais. Pedro pergunta se ele se lembra dele, mas Carlinhos diz que não. O menino pede para voltar à casa da vovó Isabel e de Moacir, mas Paulina o leva à força até o pai. Carlinhos grita por Isabel, que, desesperada, pensa que Paulina é uma sequestradora. Paulina e Pedro entram no carro rapidamente com o menino, sem perceber que Isabel os viu e grita por ele. De volta ao hotel, Paulina conta a Carlos Daniel e Leda que encontrou Carlinhos em frente à delegacia e que foi Pedro quem o reconheceu. Ela diz que o menino está na recepção. Leda insiste que Paulina esteve com ele o tempo todo. Carlos Daniel se emociona ao ver o filho, mas o garoto não o reconhece, nem a Leda. Isabel conta a Moacir que uma mulher levou Carlinhos à frente da delegacia. Carlos Daniel se desespera ao perceber que o menino perdeu a memória. Paulina tenta acalmá-lo e o convence a deixar o garoto mais tranquilo no quarto, impedindo Leda de entrar, com medo de confundi-lo ainda mais. Leda insiste que Paulina não é ninguém para o menino, mas Paulina lembra que ele nem sabe disso. Ela então sugere que Leda vá embora, e Pedro pode acompanhá-la. Ele sorri discretamente, e Leda o repreende. Paulina explica a Carlinhos que o pai está nervoso por ter achado que nunca mais o veria. Carlos Daniel pergunta por que o filho não o reconhece, e Paulina acredita que seja por causa da perda de memória. Carlos Daniel pede ao filho que tente lembrar, mas ele diz que não consegue. Paulina pede paciência e o abraça com carinho. A Cira acredita que a mulher que levou Carlinhos era mesmo a mãe e diz que logo saberão pelas notícias. Isabel chora com saudade, e Moacir diz que também sentirá falta de contar histórias para ele. Carlinhos pede para ver a vovó Isabel e o Moacir.
Carlos Daniel liga para Rodrigo e informa que o menino está com ele. Rodrigo pergunta se os sequestradores o libertaram, mas Carlos Daniel diz que foi Paulina quem o encontrou na rua. Rodrigo acha tudo muito estranho. Carlos Daniel questiona se Paulina realmente o encontrou por acaso. Rodrigo liga para Piedade, que afirma ter feito bem em enviar Paulina para ajudar. Quando ele questiona a coincidência, Piedade reage e pergunta se está insinuando que foi Paulina quem sequestrou Carlinhos. Antônia pede que Isabel prepare grumete para entregá-lo ao pai, mas ela revela que já o levou à delegacia e que ele provavelmente já está com a família. Paulina conta a Carlos Daniel que estava indo se entregar à polícia quando Pedro viu o menino parado na frente da delegacia. Ambos ficaram surpresos por ele não os reconhecer. Carlos Daniel pergunta com quem ele estava, e Paulina diz que sozinho, procurando pelos pais. Carlos Daniel acusa Paulina de estar encenando e, com lágrimas nos olhos, ela pergunta se ele acredita que ela sequestrou Carlinhos apenas para devolvê-lo depois. Ela diz que essa é a pior e mais injusta acusação que poderia ouvir em toda a sua vida.